A ansiedade é pecado? Será que nós desagradamos a Deus quando ficamos ansiosos? Ou será que a ansiedade tem algo a ver em não confiar em Deus? Nós vamos refletir sobre essas questões hoje e vamos trazer muito esclarecimento para o enriquecimento da sua alma. Então, se você gosta desses conteúdos que façam prosperar a sua vivência pessoal, já se inscreve no canal, toca o sininho e bora caminhar juntos. Eu sou Mauro Teixeira e este é o Instalação Cristã, o conhecimento a serviço da vida abundante. Deus, eu tenho tantas bênçãos. Bora trabalhar! Hoje nós vamos analisar juntos as questões da ansiedade e do pecado. Vamos trazer, à luz da fenomenologia e das Sagradas Escrituras, o conhecimento necessário para entendermos esse assunto tão importante. A ansiedade é algo comum e permanente na vida humana. Ela é algo real e que desde os primórdios dos tempos, desde quando o homem é homem, temos ansiedade. E nós vamos trazer essa primeira reflexão pegando um exemplo das Sagradas Escrituras. E por que não o melhor exemplo? O exemplo de Cristo Jesus. Há um relato na Bíblia quando Jesus está quase na linha de chegada da sua missão, pronto para ser crucificado. Um relato que acontece lá no Getsemane. É ali que Jesus tem uma das experiências mais difíceis e dolorosas da sua missão de salvação. E a gente vai trazer esse exemplo com uma fala que Jesus realiza na oração ao seu próprio Pai. Ele diz assim: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Essa é uma passagem que está em Mateus 26:39. Uma experiência de dor, de aflição, de sofrimento. A Bíblia chama esse episódio, essa vivência de agonia. Nós a conhecemos muito perto de uma angústia. Poderíamos se colocarmos dentro de uma escala que teríamos a agonia e a angústia. A angústia é algo mais existencial. A gente até usa o termo agonia quando uma pessoa está prestes a falecer. A gente diz está agonizando. Então foi esse sentimento aflitivo que Jesus teve. Outro exemplo muito interessante é o do profeta Elias. Quando ele está fugindo de Jezabel, ele diz assim, lá em 1 Reis 19:4. Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Veja que Elias pede a morte. Que condição aflitiva é essa que um servo de Deus que tinha visto cair fogo dos céus pede a morte? Que aflição é essa? Que incomodação? Que sentimento é esse perturbador que Elias tem essa disposição de falar assim para Deus: tira a minha vida. Sendo que o próprio Deus é o dono de toda a existência, dono da vida. É Ele que estava cuidando de Elias. E alguém pode falar, mas Maurício, não é necessariamente ansiedade. Claro, vamos acompanhar aqui para a gente entender esse raciocínio. Tanto Jesus quanto Elias, eles tiveram vivências aflitivas, sofrimentos psíquicos verdadeiros, por uma ameaça. Essas vivências nós chamamos de aflitivas, que nos afligem, que nos incomoda, que nos perturba. Há uma família dessas vivências: a agonia, a angústia,
o medo, a ansiedade, o susto, todas elas são vivências que estão dentro do mesmo contexto, de uma ameaça que se apresenta a uma consciência. Entenderam? Então, a gente começa a perceber que vários profetas, vários homens de Deus, inclusive o Senhor Jesus, passaram por esse tipo de vivência. Então, essas vivências aflitivas, e nesse momento não estamos ainda bem localizados na ansiedade, mas essas vivências aflitivas não podem, de forma alguma, ser consideradas um pecado. Não tem como. É impossível. Antes de nós entrarmos da nossa segunda questão, é importante nós entendermos que a Sagradas Escrituras ela tem uma linguagem fenomenológica. O que é isso? A fenomenologia é uma ciência que estuda o acontecer, a vivência, o fenômeno. É como as coisas se apresentam para uma consciência. Então, os escritores bíblicos, eles foram vendo os acontecimentos e relatando sob a inspiração divina. O Espírito Santo de Deus estava ali com eles, orientando-os para que eles pudessem escrever corretamente e de uma forma verdadeira. No entanto, como eles fazem isso é como as coisas se apresentam na consciência. E eles vão descrevendo. Por isso que é importante nós estudarmos a ciência fenomenológica e entender quais são os parâmetros dessa realidade que se apresenta para a consciência e temos como ferramenta fundamental um método fenomenológico, que é o que eu uso aqui para fazer as análises juntamente, lógico, uma consulta teológica e hermenêutica. Perfeito? Para a nossa segunda reflexão, eu trago Tiago 1:12 até o 15. Lá há um relato que eu gosto de chamar sobre a fenomenologia do pecado. Eu vou ler para a gente poder assimilar bem a questão. Diz assim: felizmente, vamos iniciar do 12. Felizmente a pessoa que persevera na provação, porquanto, após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida, que Deus prometeu aos que amam. Feliz a pessoa que persevera na provação. É isso que Tiago coloca no versículo 12. Perceba que em algumas outras traduções, diz assim, bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Então, de alguma forma, esse conflito que a gente tem com o mundo, Tiago está falando que ele é bom. Que legal que vocês sentem esse conflito, que o mundo te incomoda, que as coisas te perturbam. Que legal, muito bom, parabéns, é isso que Tiago está nos dizendo. Versículo 13. Entretanto, ninguém ao ser tentado deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal. E a nenhuma pessoa tenta. Ou seja, se a ansiedade é algo comum e permanente, vários homens de Deus, inclusive o Senhor Jesus, viveram vivências similares à ansiedade, vivências aflitivas. Se ela é comum e permanente, foi Deus que fez a ansiedade, foi Deus que fez essas vivências, foi Deus que deu os parâmetros necessários para que a gente pudesse experienciar esse tipo de situação. E Tiago coloca que Deus a ninguém tenta. De alguma forma, tudo que Deus fez para o nosso benefício. Fez para nos ajudar, a nos preparar para lidar com o mundo. E aí a gente pode entender que a ansiedade também é algo natural. E não é só natural, como é boa também. Então há um equívoco do nosso tempo, da nossa modernidade, pelo aumento da ansiedade, porque queremos uma solução simplista. Queremos uma solução mágica, fantasiosa, e atacamos a ansiedade. E confirmo para vocês, a grande questão não é a ansiedade. A ansiedade é natural.
E também é uma vivência pré-consciente. Perceba que muitas vezes demora para nós entendermos que aquilo que estamos passando é ansiedade. Aquilo que está nos perturbando é um alerta, é um alarme, é um sensor que está disparado querendo nos avisar de algo. Demora para a gente entender isso, porque a ansiedade está no nível pré-consciente. E vamos olhar agora o que Tiago fala no versículo 14. Ele diz assim, cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. Em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado. E o pecado, após ter sido consumado, gera morte. É maravilhosa essa fenomenologia do pecado. E é muito interessante que tem uma outra passagem, se eu não me engano lá em Provérbios, que tem um relato de uma mulher que sai à rua e aí se encontra com um jovem, se eu não estou enganado é por aí, eu vou deixar na descrição essa passagem, mas ela vai falando, contando um contexto onde tudo isso aqui vai acontecendo. É espetacular essa fenomenologia do pecado que Tiago nos traz, nos presenteia. Voltando aqui, no versículo 14, então, cada um porém é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. Em seguida esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado. Ou seja, para que exista pecado, tem que existir desejo, má intenção. E eu disse, a ansiedade está em outro nível. Ele está anterior à intenção. Ele está no nível pré-consciente. E eu vou explicar isso para vocês. Para que exista intenção, eu queira fazer algo, tem que existir intencionalidade. E o que é intencionalidade, Mauro? A intencionalidade é uma condição da consciência de se ligar, se conectar aos objetos do mundo. Um objeto para a psicologia é tudo aquilo que pode ser um estímulo, tanto externo quanto interno. Entendeu? Então, a ansiedade ela acontece antes que eu possa gerar algum tipo de intenção. Ela está no campo da intencionalidade, ou seja, na própria estrutura da consciência, quando a consciência se conecta a uma certa situação, a uma certa vivência, ela começa a processar, a entender, a compreender, a fazer seu esforço intelectivo e surge a ansiedade juntamente com esse processo de intencionalidade. E aí dispara o sensor. Tem coisa errada. Isso aí não está legal. Isso aí não é bom para você. Olhe mais para isso. Fique atento. É isso que a ansiedade está fazendo. Então a ansiedade está antes do desejo. Claro que, após essa ansiedade, o que eu faço com ela pode sim se tornar um pecado. Um exemplo, fico ansioso, estou incomodado, estou inquieto e vou buscar uma fonte de prazer ilusório, uma pornografia, uns jogos de azar. Isso sim é um pecado. No entanto, anterior a isso estava a ansiedade. Mas não dá para generalizar. Senão vamos ter que colocar toda a vivência, qualquer movimento da consciência como pecado. Perfeito? Seguimos. Nessa quarta reflexão, eu trago uma comparação de tudo isso que nós falamos até agora com uma outra passagem bíblica que se refere a uma outra vivência afetiva muito importante e cotidiana. Nessa reflexão é importante nós entendermos que a ansiedade ela é um sentir. Ela é um alerta que surge porque eu senti o mundo de uma certa forma ameaçador. Ela é uma resposta de uma captação dessa realidade. Eu gosto do termo quando a gente fala de captação da realidade, de introspecção. Infelizmente esse termo não é mais usado. É de um autor chamado William Stern, lá do passado, que escreveu um excelente livro que se chama Psicologia Geral. É um livro bacaníssimo e ele coloca esse nosso movimento de ir e captar, de entender, de perceber o mundo, de introspecção.
Eu gosto de usar ainda, então muitas vezes eu vou falar introspecção para vocês. Perfeito? Seguimos! Então eu gostaria de ler com vocês agora Efésios 4:26. Efésios 4:26 diz assim, ó: estremecei de ira, estremecei, né? Dá um tremelique por causa da ira, mas não pequeis. Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha. Olha só que forte. Aqui Paulo está dizendo que você ficar irado não é um pecado. Mas é um alerta, olha, fica atento, ireis, mas não pequeis. Segura a onda aí, dá uma segurada. E é interessante que a forma que ele coloca é muito vivencial, né? Muito fenomenológica. Estremecei de ira. E a gente fica assim, né? No trânsito, quando alguma coisa nos incomoda, a gente fica vontade de... Exatamente, a ira é essa. A ira é aquele sentimento que estamos com a disposição de enfrentamento, de combate. A gente quer pegar pelo pescoço aquela ameaça, né? Isso é a ira. E Paulo fala que isso ainda não é pecado. Então, se nós formos levar a sério o que o Paulo fala, a ansiedade está muito longe de ser um pecado. Muito longe de ser um pecado. A ansiedade, como disse, ela está lá antes da intenção, ela está lá na intencionalidade. A gente pode sim ainda lidar com ela, ainda está no nosso controle, né? Lá onde Tiago fala, né? Não fomos arrastados nem iludidos pela ansiedade. Podemos, mas ainda não fomos. Perfeito? Quinta reflexão. Seguimos. Não há na Bíblia a afirmação absoluta que a ansiedade é pecado. Não tem um versículo dizendo assim, ansiedade é pecado. O que tem são orientações, não andeis ansiosos. Tanto Paulo quanto acho que Pedro ou Tiago vão trazer expressões dessa forma. Não andeis, não estais. É óbvio. Como é que eu vou estar com o meu alerta, meu alarme ligado o dia todo? É impossível, vou adoecer. É isso que eles estão falando. Olha, não deixe a ansiedade se manter na sua vida. Não é a função dela, vocês vão adoecer. Para finalizar, a ansiedade não é pecado, ela é algo bom, ela é algo funcional e é necessário para a vida humana, tá bom? Deixa eu dar um exemplo para vocês sobre essa questão para a gente poder fechar tudo aqui. Imagine que disparou o alarme da sua casa. E você ficou muito apavorado com isso. E você sai, em vez de você buscar a ameaça, você fica desesperadamente tentando desligar esse alarme. Tá ali no cima do teto, você pega uma cadeira, sobe em cima e começa a mexer e tenta tirar o aparelhinho lá do alarme e fica tentando. É isso que a gente está fazendo hoje em dia. Você tem um alarme disparado, eu tenho que olhar onde está a ameaça. Aonde está a ameaça? Ah, não tem ameaça. Será que tem algum fio, algum galho ali na cerca elétrica da minha casa que disparou esse alarme? Mas não, a gente está querendo arrebentar o alarme. Deixem a ansiedade em paz. Ela tem uma função e é boa. O problema é que a gente não quer ver. Não quer ver ou não quer enfrentar. Às vezes uma ameaça externa, uma ameaça que eu tenho que resolver, que eu tenho que me confrontar. Ou seja, a gente não quer se dispor às coisas dificultosas da vida. Ou a gente não quer olhar para dentro de si e ver, cara, tem um problema aqui dentro que eu tenho que resolver. Tem um medo, tem uma insegurança, tem uma culpa, tem uma ilusão, tem um trauma aqui dentro de mim e eu não quero me debater, eu não quero me confrontar com isso. Aí é mais fácil ir na ansiedade e bater coitada da ansiedade. É isso que está acontecendo, pessoal. Então, definindo aqui, a ansiedade não é pecado. Meus queridos, eu vou pedir para vocês hoje compartilhem esse vídeo. Eu preciso que o canal cresça, a gente quer atingir mais pessoas. Então deixa aqui seu comentário, deixa para nós, conta para mim qual foi o momento que você ficou mais ansioso. A ansiedade já te pegou?
Já deixou você sem dormir? Com certeza já. Quem de nós, né? Quem de nós nunca ficou ansioso? Aquele que nunca ficou ansioso, que atire a primeira pedra. Deixa seu comentário aí. Compartilha com o nosso povo cristão. Perfeito? Vou pedir mais, deixa seu like também. Deixa seu like, seu comentário. Se inscreve no canal, perfeito? Vocês me ajudam aí, eu ajudo aqui. Amados, eu desejo que sejam prósperos em todas as coisas, assim como a vossa alma prospera. Um grande abraço e que Deus abençoe a todos nós. Dos vales posso avistar as colinas e delas posso escutar os teus passos se aproximando, e eu sou do meu amado e os seus desejos